Olá, cientistas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Valmir Ramos Leite e eu venho com mais uma aulinha para vocês. Essa aulinha é voltada aos oitavos anos e eu vou falar hoje sobre do que nós somos feitos. Lembrando, qualquer dúvida deixe nos comentários aí. Peço para vocês observarem as imagens a seguir. É muito importante. Observe esses tecidos que eu estou mostrando para vocês. Observem que cada um desses tecidos, por mais que sejam tecidos, eles são diferentes. Tudo isso que eu estou mostrando agora tem um grande motivo e vocês vão ver. Observem os tecidos. E o nosso objetivo é dizer do que nós somos feitos, correto? Por que eu falo isso? Por que são feitos esses materiais que eu mostrei? Gente, a ciência é bem clara. Se a gente quer ver uma coisa com detalhe, a gente precisa ver mais perto. Vendo mais perto, a gente consegue observar as estruturas mais próximas, ver como elas se organizam e ver principalmente do que elas são feitas. Por que eu falo isso? Se a gente quer saber do que um tecido é feito, eu preciso pegar um tecido e olhar de perto. Ou seja, se eu pegar um tecido que eu mostrei lá e aumentar em 6 vezes, vai ser essa imagem. Eu vou ver que o tecido é formado por várias linhas. Se eu pegar um pedaço desse tecido e aproximar em mais 10 vezes, eu vou ver que essas linhas são pequenas linhas. E se eu pegar uma dessa linha e aproximar em 20 vezes, eu vou ver que essa linha é formada por outras linhas menores. E se eu pegar essa linha e aproximar em 25 vezes, eu vou ver que aquela linha que faz a linha do tecido é formada por mais linhas ainda. Ou seja, quanto maior for o aumento, mais detalhe eu vejo a imagem, ou seja, eu consigo ver do que a imagem é feita. No caso da ciência, como a gente quer ver do que é feito um ser vivo, a gente precisa de ver mais perto, então a gente precisa usar o microscópio. O microscópio vai aumentar o objeto e vai ampliar, permitindo eu ver ele com mais detalhes, tá? Na ciência, de uma forma bem simples, existem vários tipos de microscópio, tá? O microscópio óptico, que a gente geralmente usa em sala de aula, ele usa luz, por isso que vem da palavra óptico, usa lentes e chega aí mais ou menos até 2000 vezes de aumento. O microscópio óptico usa dois tipos de lente, a ocular que eu coloco o meu olho e as objetivas que buscam o objeto. Tudo isso, cientistas, apoiado numa mesa. Esta mesa, né, recebe o nome de mesa mesmo, e essa mesa ela sobe e desce com auxílio de dois parafusos. O macrométrico, que sobe rápido e desce rápido, e o micrométrico, que faz um ajuste fino. Essas são as estruturas encontradas no microscópio. Entendendo o microscópio óptico. O microscópio óptico é bem simples. Eu tenho as oculares, certo? E eu tenho as objetivas. Oculares, geralmente no microscópio óptico, elas variam entre 10 e 16 vezes de aumento. As objetivas mais comuns no microscópio óptico são as objetivas que aumentam o objeto em 4 vezes, em 10 vezes, e 40 vezes e 100 vezes. Como funciona? O aumento de baixo vai multiplicar e o aumento de cima vai multiplicar o de baixo. Se eu usar uma ocular de 10 e uma objetiva que aumenta em 4 vezes, 10 vezes 4, o meu aumento vai ser um aumento de 40 vezes. Ou seja, eu vou ver a imagem 40 vezes maior. Se eu pego uma de 10 e uma de 10, 10 vezes 10, 100 vezes. Ou seja, meu aumento é 100 vezes maior. Se eu pegar uma ocular de 10 e uma objetiva de 40, 10 vezes 40, 400 vezes. Ou seja, a minha aumento é de 400 vezes. Outro exemplo, vamos supor que eu use a de 10 em cima e a de 100 embaixo. A imagem que eu vou estar vendo vai ser uma imagem 1000 vezes maior. É muito simples entender o microscópio óptico, tá? Outro exemplo, vamos supor que o professor Valmir coloque a de 16 em cima e a de 4 embaixo. 16 vezes 4, 64. Esse é o aumento que eu vou estar vendo no microscópio. E é bem simples, tá? Se eu colocar 16 em cima, 10 embaixo, o meu aumento vai ser de 160 vezes. É muito simples entender o aumento no microscópio óptico, gente. É bem simples, é coisa tranquila assim, tá? Se eu colocar de 16 em cima e a de 40 embaixo, 16 vezes 40, 640. Ou seja, a imagem que eu vou estar vendo vai ser 640 vezes mais próxima. Se eu colocar a de 16 em cima e a de 100 embaixo,
O aumento aqui no caso desse microscópio vai ser de 1.600 vezes. Só que além do microscópio óptico, nós temos o microscópio eletrônico, que ele não usa luz, ele usa feixe de elétrons. Esse microscópio é extremamente poderoso. Em alguns casos eu vejo que ele chega a aproximar até 2.000 vezes, tá? Esse microscópio é poderoso, mas mais poderoso que ele nós temos o de tunelamento. Ele usa um campo elétrico, uma agulha, e essa agulha faz uma varredura, e essa varredura chega até um aumento de 5 bilhões de vezes. Microscópios de tunelamento são poderosíssimos, permitindo ver moléculas, átomos. Mas o que é um ser vivo, pessoal? Todo ser vivo morre? Todo ser vivo nasce? Por que eu falo isso, gente? Observem as imagens a seguir. Pele. Se eu pegar a pele de uma pessoa, o objetivo nosso é entender do que nós somos feitos, certo? Para entender do que nós somos feitos, precisamos ver mais perto. Pego a pele. Uma pele vista 2 vezes mais próxima é uma pele aproximada. Se eu pegar essa pele e aumentar em 20 vezes, eu vejo os riscos, eu vejo os pelos. Se eu pegar esse pedaço de pele e aumentar em 60 vezes, eu vou conseguir ver as escamas da pele, os pelos com mais profundidade. E se eu pegar esse aumento e aumentar em 250 vezes, eu vou ver que a minha pele é formada por várias placas. E se eu pegar cada uma dessas placas e aproximar em 400 vezes, eu vou ver, cientistas, que a minha pele é formada por estruturas que são conhecidas como células. Ou seja, o meu corpo, a minha pele, é formada por células. Outro exemplo é sangue. Se eu pegar o sangue e aumentar em 600 vezes, eu vou ver que o meu sangue é formado por várias bolinhas dessas. Essas bolinhas, que são as hemácias, elas são células. Ou seja, o meu sangue é formado por células. Detalhe interessante, se eu pegar um músculo e aproximar esse músculo também em 400 vezes, eu vou ver que os meus músculos são formados por várias fibras. E se eu pegar uma dessas fibras e aproximar, eu vou ver que essas fibras são células. Ou seja, os meus músculos são formados por células também, tá? Se eu pegar o meu encéfalo, tirar um pedacinho dele e aproximar no microscópio 600 vezes, eu vou ver que o meu encéfalo ele também é formado por estruturas que também são as células, ou seja, são os neurônios. Neurônios são células. Ou seja, cientistas, de uma forma simples, o meu sangue, a minha pele, os meus músculos, o meu cérebro são formados por células. Ou seja, todos os seres vivos são formados por células. Tá? Essas células formam a nossa pele, o nosso cérebro, os nossos músculos e, de uma forma bem simples, o nosso sangue, ou seja, forma a gente. Tá? Todos os seres vivos são formados por células. Os seres vivos que têm mais de uma célula, ou seja, várias, como no caso que a gente viu aí, eles são os seres vivos chamados de multicelulares. Só que, cientistas, eu não tenho seres vivos multicelulares apenas. Eu tenho seres vivos pequenininhos. Dá uma olhada nessa imagem de microscópio, ó, as bactérias que nós estamos vendo aí, ó, um espirilo, olha lá, os espiroquetas, né? Isso aí, cientistas, são todos células, né? Mas ao contrário de nós, eles não são simplesmente várias células, eles são seres vivos formados por apenas uma célula. No caso das bactérias que vocês estão vendo aí, ou dos protozoários, são formados por apenas uma célula. Ou seja, eles são diferenciados. Olha essa imagem desse ciliado, gente. Olha a imagem, pessoal, dessa ameba. Gente, observa essa GIF feita de uma experiência realizada por mim em sala. Você é a água vista 400 vezes mais próxima. Ó. Esse serzinho que está aí, ó, é uma única célula, junto com as bactérias e os protozoários menores, que também são uma única célula, né? Se você observar essa outra imagem, ó, desse protozoário, esse protozoário aí que você está vendo, ó, ele é apenas uma única célula, tá? Então, detalhe, tá? Quando você observa essa ameba no fundo aí que está aparecendo agora, ela é também uma única célula, gente. É uma única célula que se alimenta, que se movimenta, que se reproduz, que tem uma vida como nós, tá? Então, qual é o detalhe, gente? Tem muitos seres vivos que são formados por várias células, mas existem seres vivos que são formados apenas por uma única célula. Dá uma olhada, gente, na imagem, ó. As bactérias, que são os círculos transparentes,
e o protozoário que está ali, ó, capturando as bactérias, ó. Tá vendo? Isso aí, gente, é um ser vivo formado por uma única célula, tá? Ou a euglênia aí devorando também bactérias, né? São seres vivos formados apenas por uma única célula. Então qual é o detalhe? Gente, o nematóide, ele é um verme, ele não é formado por uma única célula, mas observa cientistas atrás, ó, que ele tá se alimentando de seres vivos formados por uma única célula. Todos os seres vivos que são formados por uma única célula, ou seja, uma só, tá? Eles são chamados de unicelulares, tá? Vamos conhecer um pouquinho as células então, já que a gente está falando tanto de célula. Gente, observe as imagens a seguir, ó. É muito importante você observar elas, ó. Olha esse serzinho aí, gente. Esse serzinho grande que está mexendo na imagem, ele é um protozoário. Agora, se você olhar ao redor, ó, tem outros serizinhos menores, ó. Esses serizinhos menores aí, ó, são as bactérias. Repara na seguinte coisa, cientistas. Eles são iguais. São uma célula. Bactéria é formada por uma única célula. Protozoário é formado por uma única célula. A pergunta que eu faço para vocês: eles são iguais? Faça essa análise, faça essa observação, tá? Já que a gente não está em sala fazendo experiência, você, como futuro cientista, precisa entender do que você é feito. E você só consegue entender do que você é feito se você analisar as células. Olha um outro exemplo, ó. No meio da tela, um protozoário com várias algas que também são protozoários ao redor, essas algas verdes aí. E esses pontinhos aí, ó, pequenininhos, transparentes, é bactéria. Aí eu faço uma pergunta, cientistas. Eles são iguais? Observa bem, olha com calma. Ah, professor, mas célula é tudo igual? Não, é isso que eu quero que você entenda. Na verdade, quando eu for falar sobre o conceito, você já precisa ter noção de que célula não é igual. Olha esse outro exemplo, um protozoário, e ao redor deles, várias outras células menores, ó, bactérias, tá vendo? Eu sei que é estranho, cientistas, mas as células mostradas são iguais? Olha essa outra imagem, ó, um protozoário grandão e esses pontinhos menorzinhos andando ao redor são as bactérias. Aí eu faço uma pergunta: existe diferença? Olha para essa imagem, tenta achar e diferenciar o protozoário de uma bactéria. Eles são iguais? É isso que você, como futuro cientista, precisa entender. Por que eu falo isso, gente? Existem dois tipos de célula, a procarionte e a eucarionte. E de uma forma bem simples. A procarionte são as bactérias e a eucarionte são todas as outras. A célula procarionte, pessoal, no caso que eu falei da bactéria, de uma forma bem simples, elas são células diferenciadas, ó. Se você olhar essa animação que eu fiz, ó, você vai ver que elas são menores, elas têm menos órgãos internos, que são as organelas, e ela é mais simples quando a gente compara as outras células. A célula procarionte, no caso, só são as bactérias, mas elas existem. Então eu quero que você entenda que uma célula, além dela ser uma célula, só ela é a mais simples. Agora, quando a gente fala em célula eucarionte, cientistas, é outra coisa. A célula eucarionte, ela é diferenciada. Ela vai ter o DNA dela protegido por membrana, ela vai ter organelas, que são órgãos internos, ela vai ser uma célula, cientistas, mais completa, mais complexa, tá? E isso é muito importante. Você, quando você olhou aquelas imagens lá no começo, você viu que o protozoário era diferente. Agora, quando você compara o protozoário, que é uma célula eucarionte, que é maior, que tem organelas, que é mais complexa, com uma bactéria, você vê que são seres diferentes, mesmo sendo unicelulares, tá? Você precisa sair daqui da escola, do ensino fundamental, com essa noção. E quais são as diferenças? Gente, eu vou botar as duas animaçõezinhas que eu fiz aqui, ó, e vocês vão ver visualmente as diferenças. Existem muitas diferenças. E essas diferenças, quando eu mostro em experiência, eu mostro na prática, tá? Por que eu falo isso? É importante
você como cientista saber a diferença entre elas. Se você souber dar a diferença, você vai ter dado um grande passo para entender do que você é feito. Tá, lembrando, as únicas células que são procariontes são as bactérias. Todas as outras células da natureza, as nossas, as das plantas, as dos fungos e as dos protozoários, são células eucariontes. Repara bem, ó, célula eucarionte tem um monte de organela interna, ó, vários órgãozinhos, ó. Do mesmo jeito que você tem órgãos, a célula também tem órgãos, só que são as organelas no caso da célula. E, continuando, vamos conhecer agora a célula por dentro. Se eu mostrei a diferença entre a simples e a complexa, agora a gente vai conhecer a eucarionte. Porque a eucarionte, como é a célula mais completa, a gente consegue mostrar melhor. Uma célula comum ela é formada por três partes: as membranas, tá? E o citoplasma, que é a parte interna, e dentro do citoplasma nós teremos o núcleo. Gente, repara nessa parte, essa estrutura que divide a célula dentro e fora da membrana, o citoplasma é a parte interna e dentro do citoplasma nós temos o núcleo, tá? Conhecendo as membranas celulares. Gente, a membrana celular ela é como se fosse a parede de uma casa, que separa o que tem dentro do que tem de fora, tá? Só que eu não tenho membrana só por fora, nós temos membrana no núcleo, as organelas são formadas por membranas também, e a função da membrana basicamente é isso. Ela é como se fosse uma parede, como se fosse um muro. Ela separa o que tem fora do que tem de dentro. Outra, a membrana vai ter estruturas que vai ajudar a célula a capturar coisas de fora para dentro ou jogar coisas de dentro para fora, de uma forma bem simples, tá? A membrana, a função da membrana é de uma forma bem simples, é separar o meio de dentro do meio de fora, mas ela vai ter proteínas que vai botar coisas para dentro e botar coisas para fora, como se fosse uma portaria. O porteiro da portaria, ele meio que seleciona, ele não deixa qualquer coisa entrar, ele não deixa qualquer coisa sair. O que precisa ele puxa e o que não precisa ele joga. Falando agora do citoplasma. O citoplasma é essa parte interna da célula. É aqui no citoplasma, cientistas, de uma forma bem simples, de uma forma bem resumida, que vai ser a parte interna da célula. E é aqui no citoplasma que nós vamos ter os órgãos da célula, ou seja, as organelas, tá? Então, já que a gente está falando de citoplasma, vamos conhecer as organelas aí. Conhecendo as organelas, a minha favorita como bioquímico, o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático, cientista, é como se fosse uma seção de montagem. Só que o retículo endoplasmático rugoso, porque a célula tem dois, o rugoso e o liso, o rugoso é onde é usado para montar as proteínas, ou seja, aqui é como se fosse uma seção de montagem da célula. É aqui que vai ter os ribossomos, que são os trabalhadores que montam as proteínas. Ou seja, os ribossomos vão ser esses pontinhos que a gente vai ver no retículo endoplasmático rugoso. E é rugoso porque tem ribossomos. Também nós temos o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele é semelhante ao retículo endoplasmático rugoso, só que a diferença é que não tem ribossomos. E é aqui, cientistas, também que é a seção de montagem da fábrica. Só que no caso aqui é montado as moléculas com base lipídica, tá? Tipo os colesteróis, os cortisóides aí da vida aí. Nós também temos a mitocôndria. A mitocôndria é fantástica, tá? A célula é uma fábrica, a célula é uma máquina. E ela só consegue funcionar se ela tiver energia. E a mitocôndria vai ser justamente o lugar onde os açúcares e as gorduras vão ser quebrados e produzir energia. A mitocôndria é como se fosse um gerador de energia, um carregador de bateria. A célula só funciona porque a mitocôndria dá energia para ela. Nós também temos os lisossomos. Os lisossomos, cientistas, basicamente é a seção de desmontagem da célula, tá? Tudo que a célula comer, ela vai quebrar no lissossomo. Ou seja, o lissossomo é como se fosse a parte da célula responsável por digerir. Seria como se fosse o estômago da célula. Toda vez que a célula comer alguma coisa, vai ser quebrada nos lissossomos. Nós também temos o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, pessoal, é como se fosse a expedição de uma fábrica, tá? Porque é justamente na expedição que todos os produtos que são feitos são acapados, são completados, tá? O complexo de Golgi seria mais ou menos como se fosse, cientistas, uma seção de acabamento, tá? Empacotamento. Tudo que a célula produz, ela termina no complexo de Golgi. Nós também temos os centríolos. Os centríolos são estruturas importantes na célula, já que são os centríolos que formam os cílios da célula,
Os centríolos formam a parte interna estrutural da célula. Os centríolos também ajudam na divisão celular. Então, os centríolos são estruturas extremamente importantes para a célula. Nós também temos o núcleo, tá? O núcleo imprecisamente fica no meio da célula, é dentro do núcleo científico. O núcleo é uma estrutura, né, isolada do restante. A membrana não deixa o meio do citoplasma se misturar com o do núcleo. E a função basicamente é manter o DNA, o material genético da célula, tá? Que nem sempre é DNA, pode ser RNA, guardado, tá? Falando já do DNA e do RNA, a célula é uma fábrica e para produzir coisas ela precisa de informação. Essa informação está lá onde? No DNA. Conhecendo a célula, a membrana plasmática, certo? O citoplasma, que é a parte interna. Nós temos o material genético dentro do núcleo, tá? Nós temos o nucleolo, onde é guardado o RNA. Nós temos a membrana nuclear, que separa o núcleo do citoplasma. Nós temos a fábrica retículo endoplasmático. Nós também temos o complexo de Golgi, que é o acabamento. Nós temos a mitocôndria, tá? Nós temos os lisossomos. Isso aqui é uma célula padrão. Outra célula padrão, nós temos a membrana, o citoplasma. Partindo a partir de dentro, nós temos o núcleo. Lá no núcleo, cientistas, nós temos a membrana nuclear, que separa o núcleo do restante. E nós temos o poro nuclear, onde o material do núcleo sai para o citoplasma. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso, onde é feita as proteínas. Os ribossomos, que são os trabalhadores da célula. O retículo endoplasmático liso, tá? Que é onde é feita a base lipídica. Nós também temos a mitocôndria, que é a geradora de energia da célula. Nós temos o lisossomos e o complexo de Golgi e o centríolo. De uma forma simples, cientistas, isso é uma célula. Existem vários modelos de célula que você pode ver em diversos livros aí, tá? Assim como tem vários tipos de célula no seu corpo, e as suas células, de uma forma bem simples e resumida, elas são assim, tá? Lembrando, o objetivo dessa aula não é você decorar o nome das organelas, e sim entender que cada uma delas, assim como qualquer órgão do seu corpo, ela realiza e exerce uma função, tá? Isso é importante. Imagina que você é formado por células e cada celulinha do seu corpo tem órgãos internos. Olha como vocês, cientistas, são especiais. E relembrando, todas as células do nosso corpo são células eucariontes, ou seja, são as células mais desenvolvidas e evoluídas, tá? Aqui é um exemplo, uma célula que tem microvilosidade, tá? Que essas são essas pontinhas aí na frente dela. Aí nós temos o núcleo com as estruturas do núcleo, a membrana, o citoplasma, o retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos, tá? Aí pro lado esquerdo nós temos o retículo endoplasmático liso, tá? Que é onde é feita a parte de lipídios. Nós também temos o complexo de Golgi, que é a seção de acabamento da célula. Nós temos as mitocôndrias, que são as geradoras de energia. Nós temos os lisossomos, né? E nós temos as vilosidades, que são estruturas que ajudam a célula a ter mais contato com o meio, né? Tudo isso aí, cientistas, dentro de vocês. Nós também temos a célula vegetal. A célula vegetal vai ter a parede celular, a membrana por dentro, vai ter furinhos que ela vai se comunicar com as outras células, com substâncias que são os plasmodemos. Aí nós temos o citoplasma. Dentro do citoplasma nós temos o vacúolo, que é um lugar onde tem ar e água, isolado da célula. O poro nuclear, o núcleo em si, né, a membrana nuclear, tá? O material genético dentro da célula, que seria o DNA, no caso aqui, toda essa estrutura que forma o núcleo, né? Semelhante, né? Não é exatamente igual às outras. E indiferente do tipo da célula, as células possuem organelas, né? É isso que eu quero que você entenda hoje, futuro cientista. Entender a vida é entender a célula, já que a vida é formada por células. Indiferente de ser uma só ou várias. Tudo bem? Gente, como que as organelas trabalham em conjunto? É bem simples, tá? Se a célula é uma fábrica, essas estruturas precisam trabalhar juntas. Quando a célula se alimenta de alguma coisa, a membrana nuclear vai trazer as moléculas para dentro, e aí o lisossomos vai quebrar essas moléculas. Observa aí no desenho, ó. Quando essas moléculas são quebradas, geralmente elas são quebradas em moléculas menores. Essas moléculas menores são espalhadas pela célula, porque elas vão ser usadas pela célula em algum momento. Lá no DNA, a célula, para fabricar uma coisa, ela precisa de informação. A informação está no DNA. Ela vai pegar um pedaço do DNA, vai duplicar e vai mandar para a fábrica, que é o retículo endoplasmático. Quando o retículo endoplasmático já está preparado ali,
Algumas moléculas transportadoras vão trazer o material que foi quebrado no lisossomos. Aí, cientistas, repara bem, ó, eu não sei se você percebeu, as moléculas elas são trazidas de acordo com o trecho do DNA. Ou seja, no caso desse trecho de DNA, ó, as moléculas estão sendo colocadas de uma forma específica. Ó. Qual é o detalhe? Depois que as moléculas são colocadas, o ribossomo, que é o trabalhador, que é o montador, ele vai vir e vai juntar essas moléculas de novo. No caso de uma proteína, o ribossomo pega os aminoácidos e monta formando uma proteína primária, né? Isso aí a gente pode estar fazendo de uma forma mais aprimorada nas próximas aulas. Depois que essa molécula foi montada, ela vai para o complexo de Golgi. Eu não sei se você lembra, o retículo endoplasmático rugoso é a seção de montagem, o complexo de Golgi é a seção de acabamento. O que vai acontecer? Vão ter outras enzimas lá no complexo de Golgi que vão terminar a molécula que foi começada a ser montada no retículo endoplasmático. Depois que essa molécula for terminada, ela vai ser ou usada pela própria célula ou vai ser jogada para fora aí. Por que eu falo isso, gente? Essa informação ela só foi construída porque tinha no DNA. Mais um detalhe importante, gente. Tudo isso para funcionar precisa de energia, que é dada pela mitocôndria. Então a célula é uma fábrica. Toda vez que o seu corpo produz uma substância, não é o seu corpo que produz, são as células. Ou seja, suas células funcionam como uma fábrica, com diversas seções, cada uma delas com uma função, mas todas elas trabalham em conjunto. Ok, gente? Foi uma aula simples. A célula é considerada a maior máquina de reação química do planeta. Ela converte os alimentos em energia, ela transforma as substâncias, tá? E tudo isso aí de uma forma simples, tá? Desde já agradeço, obrigado por vocês serem essas pessoas sensacionais, obrigado por vocês assistirem essa aula. Qualquer dúvida, qualquer colocação, pode mandar no meu WhatsApp aí, pode deixar lá nos comentários, assim que eu ver eu vou ter o prazer de responder, tá? Nunca deixem de perguntar, tá? São as perguntas que movem o mundo. Outro pedido que eu faço, se você gostou da aula, se inscreva no nosso canal aí, tá? Que com essa pandemia aí eu tô dando aula dobrado, triplicado, ainda tô tentando arrumar um tempo para fazer aula para vocês aí, tá? Não esqueça, faça a diferença, divulgue a ciência, tá? E torne esse mundo melhor aí, tá? Desde já agradeço, muito obrigado, obrigado por tudo, gente. Tchau pra vocês, tchau!